Hello, guys! Tudo bem com vocês? Sabe que dia é hoje? Sexta-feira, o melhor dia da semana. Sextou, galera. E você está aqui conosco no podcast. Eu ia falar o melhor para não deixar os meus irmãos assim. Um dos melhores. Não, nós somos o melhor podcast de Manaus. Deus abençoe você. Nós amamos Fé e Café. Nós amamos SalmoCast. Nós amamos Entre Mulheres. Nós amamos o que está chegando aí. Não vou dar o spoiler. Mas nós somos os topzeiras das galáxias. E você é o nosso convidado a fazer o quê? Clica no aviãozinho e manda pra geral. Manaus, o mundo precisa nos ver e nos ouvir. Porque nós estamos aqui falando sobre adolescência. Nós estamos aqui com o estúdio, cara. O estúdio do ReligaCast está lotado, está lindo, está maravilhoso. E eu quero chamar essa galera. Para você ver. E eu quero apresentar primeiro aqui, antes de falar dessa pessoa, nós estamos no 11º episódio do ReligaCast. Então, não esqueça de dar o seu like, dá o seu like aí. Arrasta pra cima, não. Abre os comentários, deixe sua pergunta, troque ideia com a gente, porque é muito topzera ter a sua participação e comunicar com você. Nós vamos falar aí sobre aquele lance. E aí, sou criança? Outubro, mês que comemora o Dia das Crianças, mas você é adolescente, você é papai, você fala assim, eu sei que você fala, pô, mano, você não é mais criança não vou te dar o presente, mas o seu filho adolescente tá pedindo, eu quero. Então agora nós vamos trazer uma luz para você sobre essa nova fase, e eu estou muito feliz aqui de estar com um time maravilhoso, e eu quero convidar ela, mulher inteligente, serva do Senhor, com um monte de know-how para servir o Senhor, é ela, Cíntia Guedes! Seja bem-vinda, se apresenta para a galera, fala um pouquinho de você. Depois dessa apresentação, né? Olha a responsabilidade. Bom, eu sou a Cíntia Guedes, sou esposa do Ricardo Guedes, conhecido na igreja como Tio Gatinho. Famoso Tio Gatinho. Sou mãe da Débora Guedes, do Lucas Boleiro, Lucas Guedes. Tem o Saulo como genro, Saulo Lopes, né? É Débora Lopes agora, tá? Corrigindo. E a Marineide, né? A Mari, também é do Doma. Tenho 2 netos, o Levi, de 6 anos, e a Ana, de 2 meses, filhos da Débora e do Saulo. O Lucas ainda não, né? Recém-casado. Recém-casado não, 2 anos já tá bom, né? De dar mais um netinho pra mim. Paternidade responsável, vai chegar, tá chegando. Sou psicóloga por formação, me formei na UFAM. E estou aqui na igreja, vai fazer 40 anos que eu estou aqui na igreja, em 2023. Calcula a minha idade, né? Já passou pela UCP, UPA, UMP. Tudo. Tá na SAF, galera. SAF. Vim para a Igreja Presbiteriana de Manaus em 1983, através de um retiro de jovens e adolescentes. Tinha 15 anos, lá no Betel, e desde aí estou aqui. Até hoje, até 2022. Tenho 55 anos de idade, sou casada há 32 anos com o Ricardo. Ricardo era batista, veio para cá por minha causa, brincadeira, por causa de Jesus. Se converteu não, brincadeira. E nós trabalhamos com jovens e adolescentes há muito tempo. Nós trabalhamos aqui em Ministério de UPA e de Mocidade, né, que agora é Zoe, durante 20 e poucos anos, eu e Ricardo. Sim, vou ter que fazer uma pós-graduação lá com vocês. Desde pastor Caio, pastor Zé João e por aí vai. Sempre muito felizes, criamos os meninos nesse ambiente de UPA, de mocidade, de formação de liderança. Nossa casa teve grupo familiar, Castelo Forte, durante também quase 20 anos, na Praça 14. E nós fizemos um grupo protótipo de mocidade também na época do pastor Zé João. E multiplicou bastante, graças a Deus. Até hoje ainda tem grupo Castelo Forte aí pela igreja, né? Ministério de Grupo Familiar. E agora, faz uns 2 anos, a gente deixou o Ministério de Jovens. Não o coração, né? Deixou só de participar diretamente, né? Mas o nosso coração é
de Ministério de É Juventude. jovem, é isso mesmo. Que legal. Hoje, Cíntia, você atua em qual área da igreja? Tá, hoje eu atuo na Secretaria de Integração. Nós recebemos todos os novos, os que querem vir para a nossa igreja, através de eventos como musical, através de grupo familiar, alguém que viu na internet. Então, o primeiro contato, quando quer frequentar e depois se tornar membro oficial da IP Manaus, é lá com a Secretaria de Integração, com a gente. Que legal. E aí, galera, você está vendo que ela é topzera das galáxias. E não fica por aí. Nós estamos aqui com ele. Você já conhece, já tá aqui de casa, já é de casa, já sabe aqui, já se dá, já não fica mais nervoso, aqui diante das câmeras. É ele, é o homem, é o brabo, é o servo de Deus, mas antes de ser... Se apresenta aí, vai, se apresenta, por favor, se apresenta. Não, eu tô olhando pra produção ali, que eles estão... Não era pra passar pra ele agora. Oi, gente, boa noite. Eu sou o Lobato, sou advogado, pós-graduando em Direito Digital e Proteção de Dados. Vocês já me viram aqui algumas vezes, né? Estou aqui ajudando o pastor, colaborando nesse tema hoje que vai ser tão importante para a gente falar sobre essa transição entre adolescente, entre criança e adolescente, porque eu fui líder de grupo de adolescente na minha época, né? Hoje coordeno a parte de treinamento, o concurso ALA, que é de liderança para os adolescentes. E também eu participei um breve período do Geração Futuro. Então, assim, eu via muito próximo essa questão da transição. A tia Cíntia falou, eu lembro também da época que o tio Gatinho dava aula para a gente na escola bíblica. Então, assim, desde a adolescência eu tenho ajudado no ministério com essa parte dos adolescentes que estão chegando, nessa transição, os treinamentos... Né? E agora que eu voltei também lhe ajudando nisso, então estou aqui para dar esse reforço. Lembrando que é o que eu sempre falo, né? Você falou os 3 coroas, né? Presbiteriano, calvinista, reformado, noivo da Ábida. Uia, quase acertei. Mas que legal, gente. É bênção. E como hoje eu coloquei a minha equipe em teste, né? Minha produção ali. Ai, meu Deus, e agora? Tal. E os caras são rápidos, são brabos mesmo, são velozes. Nós queremos apresentar ela. A mais nova pérola sendo formada, sendo desenvolvida, sendo lapidada. É ela. Se apresenta aí pra galera, dê um oi. Fala, galera. Eu sou a Fernanda Benarroche, adolescente, tenho 17 anos, sou cristã, visão reformada. Eu sou estudante, já terminei o ensino médio, mas ainda estou estudando naquela fase de vestibulando, esperando para o vestibular. Trabalho como apresentadora de um programa de TV e aqui na igreja eu sirvo no Difusão Juventude, Ministério de Comunicação da UPA Religado, da Juventude, da UPA Religados, de English Camp e Zoe. Eu também faço parte, sou líder junto com a Van, do Arts & Crafts, que é o nosso grupo de devocional criativo aqui da UPA Religados. E também eu participo aqui da igreja do Doma, que é a companhia de dança, para o musical Paixão pela Vida. Uau, que legal, que top. Esse nosso 11º episódio tá... top das galáxias. Estrelado. E galera, eu quero apresentar pra vocês, olha, a nossa caneca do Religa Cast. Vamos brindar aqui, vamos brindar. Vem louvado, chegou! E aí, se você quiser adquirir, nós vamos estar na lojinha da UPA Religados. Olha aqui nossa garota propaganda, Cíntia Guedes. Compre a nossa caneca. Vai ser bem legal. E eu outra. acho que eu vou ganhar uma. Usa a Fernanda Benarroche e também o Lobato para pensar. Por quê? Gente, esses nossos produtos, graças a Deus, a gente tem conseguido ter uma criatividade, né? E falando sobre, lojinha, ganhar uma caneca, né? Nós estamos aí já começando a todo vapor com a temporada de férias 2023. E já está, Tá chegando. Foi aberta as inscrições. Então, assim, galera, você que está assistindo a gente, fala bem, por favor. Fala bem da temporada de férias para que os outros adolescentes queiram estar. Né? E esse é um grande desafio. No nosso tema de hoje, a nossa temática de hoje é essa transição pré-adolescência
e adolescência, com os nossos convidados maravilhosos, Cíntia Guedes, Fernanda Bena Rocha e Matheus Lobato. E vamos já começando dando aquela nivelada, né? Qual é a fase? Quando que inicia a fase da pré-adolescência? Eu? Para você, Cíntia. Desculpa, Cíntia, por favor. Você... Aí depois eu vou perguntar para os outros também. Então, essa terminologia pré-adolescência, ela é relativamente nova. Inclusive, até me chamou a atenção, o Lobato falou assim, criança, adolescente. Ele não usou a terminologia pré-adolescente, né? Então, na cabeça da gente, assim, ainda é muito... É a criança e depois é o adolescente. Mas a gente vem usando esse termo pré-adolescente a partir... Alguns vão estranhar, mas a partir dos 8 anos... Olha. Já se começa a notar uma diferença bem grande de criança, né? Aquela chavinha que a gente fala que vira até os 7 anos, criança. Claro que tem uma diferença, né? Meninos e meninas, né? A diferença aí é bem grande, né? A gente percebe, tem aquela fala que as meninas amadurecem mais cedo, né? Que os meninos amadurecem mais tarde. Então, isso realmente não é um mito, isso aí é verdade. Isso aí passa pela questão neurológica e é verdade. Então, assim, a literatura é de 10 a 14 anos. 10 a 14. Mas isso varia. Pode ser até, como eu falei, de 8. Tem meninas que já acontece a puberdade com 9, né? Já vi casos com 8. Já cuidei de casos com 8. E já vi casos também com 15, 16 anos. Ainda meninas com a menarca, né? Que é a primeira menstruação. E meninos também. Então, a puberdade, ela é considerada a partir da maturação dos órgãos reprodutores, né? Dos hormônios reprodutores. Então, para nós, mulheres, a menstruação, né? Certo. E para os meninos, né? Quando ocorre a famosa poluição noturna, né? Que ele já está produzindo os hormônios sexuais. Então, já está começando a se preparar para reproduzir, né? Então, isso que se chama puberdade. Puberdade. Olha, é interessante que essa parada assim não tinha esse viés, não. Normalmente a gente vai falando da puberdade, só que as mudanças e tal, e não atrelava essa questão da reprodução, do crescer e multiplicar, né, a ordem lá do nosso Deus. Sim. E você vê que eu reproduzi justamente essa ideia da criança e do adolescente porque, assim, o nosso ordenamento jurídico, né, nosso sistema de leis, ele só tem essas duas definições. O artigo 2º do ECA, ele só fala de criança e de adolescente. Sim. Teve até um episódio recente que, quando eu falei sobre a questão das mídias, eu puxei esse artigo para a gente fazer essa definição, que ele diz criança até os 12 anos, e daí em diante até os 18 é adolescente. Então, toda essa ideia de pré-adolescência, para o mundo jurídico ainda não é muito clara essa transição, né? Então, a gente quer às vezes discutir muitos temas sobre redução de maioridade, etc., mas a gente ainda não deu esse passo para avançar nessa discussão de fato. E a gente está querendo dar 2 ou 3 à frente, né? Sim. E até 11 anos, a partir de 8, 9, né? Até 11 anos, pré-adolescência. Isso é uma terminologia, tanto que não é jurídico, né? E a partir de 12 anos até os 17, 18, adolescência. Até os 17. Depois de 18 até 24, 25, a juventude, né? A gente chama que já maturou, né? O sistema nervoso, né? Central. O cérebro, né? É a regra geral. É a regra geral, né? E pensando, Fer, e aí, pra você, como foi esse lance? Você acha que você amadureceu já rapidão, já foi muito mais rápido, já teve foi visível? Não, acho que, pastor, já com 8, 9 anos, já, o meu pensamento, a minha forma e tal, já não queria mais Barbie, não queria brincar de boneca, já queria estar lá com o meu... Né? Ou não? Foi mais mesmo na questão mesmo da idade, a partir dos 12 anos? Como que foi pra você? Não, assim, pra mim, eu acho que foi mais rapidão e, ao mesmo tempo, normal. Assim, querendo... Normal, porque você tá nessa fase, você sabe que você tá nessa fase e você fica, nossa... Eu ainda posso brincar, ainda tenho aqui. E quando eu não puder mais?
entendeu? Você tem essa visão de que aquilo vai se tornar errado, de tanto você ouvir, você já tá muito grande para isso. Aí você quer brincar e ao mesmo tempo você quer se impor na sua idade. Então acho que para mim foi mais visível na escola, quando eu comecei a ver, tipo assim, o pessoal da minha escola achava eles muito infantis, eu ficava, meu Deus, que infantis. E eu tinha a mesma idade deles. Foi bem assim mesmo. Que legal, que legal. Então é um desafio mesmo. E pensando, né, é uma terminologia. Então, talvez escola, talvez igreja, talvez os espaços vão usando, né? E como o Lobato falou, cara, eu já nem cito, até mesmo para a questão do conhecimento e do conteúdo que é lidado, não, é criança, é adolescente e é jovem. E é engraçado, se a gente olhar para as Sagradas Escrituras, ela não fala de adolescente. Ou é criança, ou é jovem, hoje já é adulto. Né? Então, assim, você percebe que esses gaps, esses espaços, esses termos utilizados, cada vez vão se renovando, vão chegando e trabalhando. Então, nós temos uma ideia de trabalho, então, que seria ali, alguns podem começar antes, né? A partir dos 8 anos, outros a média de 10 a 12. Então, nós já temos ali, já conseguimos ver. E aí, como eu falei o lance da temporada de férias, e é o nosso grande desafio, porque às vezes nós temos a galera de 12 anos, que a gente espera uma maturidade ou um princípio de maturidade, só que ainda tem muito do infante, de estar chegando. Assim, não é nem que a gente espere. Às vezes eles querem passar uma maturidade e quando chega na hora da brincadeira, Eles arregam. todo mundo arrega lá, não quer? E sente esses desafios. E é interessante. Mas agora falando sobre... Nós já passamos, conseguimos enxergar, já começamos a dar uma pincelada aí no assunto da puberdade, essas mudanças e tal, esses desafios. E aqui a Fernanda já colocou um pouco para nós, né? Velho, para mim foi de boa, mas ao mesmo tempo foi desafiador, foi difícil porque eu chegava lá, eu me via a grande no meio dos pequenos, e às vezes chegava alguém já um pouco mais velho, te via... Como, Cíntia e a galera, como que é esse lance também dessa inserção? Sou adolescente, né? Já entendemos o lance da pré-adolescência, mas conseguiu passar. Já vimos que rolou um pouco de desafio, né? Rolou aquelas crisezinhas ali. Poxa, é crianção, ai que bebezão, olha o que a gente tá fazendo. Mas e agora, como que eu faço? Mas eu também quero brincar, quero correr. E aí, é normal? Essa situação, essa crise, essa situação? Sim, o que acontece? Vou falar um pouquinho do dia a dia do consultório, só para dar um exemplo. Tem pais que chegam assim e dizem assim, olha, doutora Cíntia, é o seguinte, eu acho que o meu filho ou a minha filha é bipolar. Bipolar. Mas por quê? Com quantos anos? Me dá algum ensino. 9, 10, 11, 12... Por quê? Me fala o que você viu de sintomas, né? Para a gente entender. Não, um dia ela quer estar abraçada comigo na cama, quer dormir comigo, e chega, me cheira. No outro dia ela bate a porta e ela diz que me odeia, que odeia a casa, que odeia todo mundo, que odeia viver. E bate a porta e não quer falar com ninguém. Não, minha filha é bipolar, só pode ser bipolar, doutora Cíntia. Aí eu olho para o pai e para a mãe, né? Digo, não, vou tranquilizar você. Bem-vindo à adolescência, né? Seu filho não é bipolar, ele é adolescente. Então, eu lembro também de um pastor que nós tínhamos aqui, durante muito tempo, ele foi pastor de adolescentes, jovem pastor Sérgio Horta, né? Mateus lembra. E ele dizia uma coisa muito legal que eu uso muito, eu reproduzo muito no consultório. Eu digo, olha, digo para o adolescente e para o pai, né? Não é demônio, não, que seu filho tem, é hormônio. Ele dizia muito isso, lembra? Ele dizia, não é demônio, não, pai, isso é hormônio. Então, essa fase, aí, algumas literaturas trazem que a partir dos 6 anos já começa a produção. Então, assim, quando a criança, né, ou pré-adolescente chega lá pelos 10, 11, 12, 13 anos, ele está como um turbilhão dentro do corpo. Então, ele chega assim dizendo, eu não gosto do meu nariz é horrível, a minha mão é grande demais, o meu pé, olha a minha barriga, não, estou com uma barriga enorme, esse meu cabelo nunca vai funcionar, né?
Não, minha boca. Por que eu sou assim, doutora? Por que eu estou desse jeito, né? Eu sou um monstro. Então, eu costumo dizer assim, ó, o adolescente hoje, dia X, ele é desse jeito. Amanhã ele já é de outro jeito, completamente diferente. Então, as mudanças, elas são intensas, elas são rápidas, elas são frequentes. Então, assim, é o período de maior mudança das nossas vidas, é o período da adolescência. É um período muito desafiador, tanto para o adolescente, que está vivendo tudo isso, vivenciando, como para os pais ou cuidadores, né? Então, assim, quando a gente faz um trabalho, um aconselhamento, uma conversa, um dia a dia, a gente não consegue trabalhar, o pastor sabe disso, Matheus também, né? A gente não consegue só trabalhar com o adolescente. A gente tem que envolver os cuidadores, os familiares. A gente tem que envolver. Porque a gente não consegue entender o adolescente sozinho. Ele não é um ser isolado no mundo. Ele depende, né? Depende dos cuidadores, depende dos pais, né? Depende dos líderes. Né? Ele depende de tudo. Então, é muito hormônio. É a fase que os nossos hormônios mais crescem, se distribuem, né? Se reproduzem. Então, assim, essa fase, ela é de fato bem desafiadora mesmo. Então, como enfrentar isso, né? Existem várias maneiras, várias formas, né? E uma delas é, falando de autoimagem, né, do adolescente. Legal. É o adolescente entender que é passageiro, né? Que é passageiro. Eu gosto muito de falar isso. Olha, calma. A palavra para você hoje é calma, né? Se hoje o seu cabelo é muito enrolado, se hoje o seu cabelo é muito liso, se você quer ficar careca... Teu braço é mais longo do que o normal. Se o teu braço é mais longo, se o teu pé parece que cresce 10 centímetros por dia, calma, né? É um período. É um período, né? Com certeza a Fernanda, com 17, ela já nota menos mudanças do que ela notava antes. Então, o adolescente de 10, 11, 12 anos, ele chega desesperado achando que ele é um X, hoje, amanhã ele é Y, depois amanhã ele é Z. Então, é uma mistura de sentimentos e emoções muito grandes, porque está tudo se formando, né? Sim. Tudo. Sim. E essa mudança, essa transformação, você já falou que tem alguns que ela já começa a partir dos 6 anos. É claro que às vezes não tem os sinais ali tão já presentes, mas já está todo vapor. E ela vai estourar nessa pré-adolescência mesmo, ou normalmente assim tende a ela ser real e visível e perceptiva já na adolescência, a partir dos 12 anos, o adolescente já compreendendo. Aí, Fer, se você quiser falar, pô, pra mim aconteceu assim, aconteceu assado. O Lobato... Na verdade, eu queria fazer uma pergunta em cima da pergunta. Então pode fazer, continua. E que não tá nem na pauta aí, mas... Tá na pauta, já entrou. Jacinte, você acha que as mídias digitais, assim, celular, essas coisas, têm provocado alguma mudança, assim, no sentido de acelerar esse processo de entrada na pré-adolescência ou atrasar? Como é que tem sido hoje, assim, na prática, na experiência? Sim, tem adiantado. Inclusive, já tem muitos artigos científicos, né, sendo feitos sobre isso. Então, assim, se você for pegar um adolescente de 20 anos atrás, né, um adolescente de 14 anos é totalmente diferente de um adolescente de 14 anos de hoje. E isso em todas as áreas, até fisicamente, cognitivamente, emocionalmente. Isso é resultado de muitos fatores, mas a mídia, a exposição à mídia, a exposição às redes sociais. Tecnologia, né? A exposição, antes era a TV, né? Antes era o rádio, cinema, a TV. Agora está diretamente ligado a esse nosso computador doce móvel e amargo ao mesmo tempo aparelhinho, né? Esse computador móvel. Então, a criança, ela já nasce, ela abre o olho, a primeira coisa que ela vê, além dos médicos, é um celular filmando ela, né? Então, o sistema nervoso já... alguma coisa importante, esse aparelho. Aí ele vai desenvolvendo, ele vê o aparelho na mão da mãe, ele vê o aparelho na mão do pai o tempo inteiro, dos irmãos. Então, ele associa
a importância grande, enorme, que é isso aqui. Quando ele chega na adolescência, a adolescência é um período interessante na questão social, porque é o período dos grupos, né? Sim. Então, o adolescente ele se sente seguro no grupo. E isso também mudou muito, porque antes a gente tinha irmãos. Hoje em dia não tem mais irmãos. Então, os irmãos... O Matheus é filho único. Sou filho único. Então, ele sabe bem Eu isso. tinha primo. O que nos agrega são os primos. E olha que os primos também estão diminuindo, né? Sim. Porque se não tem irmão, não tem primo. Não tem Diminui, sobrinho, é. não tem tio. Não, eu tinha... Eu tenho, né? Um primo próximo, assim, que ele é exatamente um mês mais novo. E também se chama Matheus Lobato. E os meus... E assim, tem alguns outros, mas assim, que eu tive mais proximidade já vieram agora. O Luiz tem 5 anos, se não me engano, e o Murilo tem 3. Agora eu vou errar, com certeza, as idades. Então, Mas, é do assim, grupo, né? Eles querem se agrupar. Quando eles chegam na escola, que eles veem uma criança de 8, 10 anos com o celular na mão, eles vão pedir um celular para o pai e para a mãe. Por que só a gente vê adolescentes cristãos, evangélicos, que eles chegam com 11, 12 anos, os pais não querem dar o celular, né? Não sei, a Fernanda pegou o celular há quantos anos? Não, assim, eu já peguei o celular ainda naquela transição de celular de tecla para o celular digital. Então, na minha época, na minha época, não faz tanto tempo assim. Minhas costas doendo aqui já. Quantos anos? Ó, ajeita aí, produção, os cabelos brancos dela. Eu tinha, assim, acho que 8 ou 9 anos e tinha um celular, meus pais tinham um celular de tecla e tinha lá um celular. A gente ainda não tinha acesso à internet dele, ele era só pra fazer ligação e tirar foto. Não, ainda nem tirava foto. Eu lembro que eu via na TV assim, nossa, celular que tira foto, gente, que modernidade. Aí eu ganhei meu primeiro celular mais pra eu ligar pros meus pais, porque ia pra escola, ia pra dança, ia pra natação. Aí, mais pra comunicar com os meus pais, então ganhei um celular cedo, de tecla normal, sem acesso à internet, mas fazia ligação, esse tipo de coisa. Aí você imagina, quando você dá um celular para uma criança, por mais que você restrinja rede social, restrinja YouTube, vira e mexe, ela vê, ou ela ouve, né? O que acontece com o nosso cérebro? Nosso cérebro, ele vai criando as sinapses, né? Que os neurônios fazem, que gera conhecimento, eletricidade, né? E aí ele vai associando, ele vai trazendo uma novidade. E aí, isso é neurológico. Eu não sou médica, mas estudei um pouquinho, né? Isso excita, não no sentido sexual, mas excita no sentido de conhecimento, de novo, de gerar novo. Desperta. Isso vai despertando, né? E claro que isso adianta. Até o que eu penso é que... Justamente, não é nem a tecnologia em si, mas é o conteúdo que muitas vezes as crianças têm acesso que estimula justamente algumas coisas que não era para ter na idade, né? Exatamente. Eu não confio em nenhum desses safe search, nessas coisas que bloqueiam conteúdo, porque às vezes não tem nem... Às vezes está dentro da própria classificação indicativa. Você vai ver um filme de super-herói, de ação, o que quer que seja hoje, tá lá, classificação indicativa 10 anos. Mas cheio de piadas de duplo sentido, de conteúdo sexual. Sim. Aí o pai, a criança tem 6, 8 anos, mas o pai, é 10 anos, a criança pode ir. Aí leva, a criança tem contato com aquilo, seja cinema, seja TV, seja celular, e já começa adianta, ao meu ver, né, esse contato. Acaba despertando, né? Aí vem aquela questão da sinapse, né? Já cria, e aí falando em relação a esse processo da puberdade, do desejo, não sei com quem eu falei esses dias atrás, e aí falando sobre aquele lance da atração, né? Quando criança é amiguinho e amiguinha, né? Vamos lá e tal. Chega nessa fase já desse princípio dos hormônios fervilhando, pré-adolescência, o princípio da puberdade, aí os meninos já começam a olhar para as meninas, olha que gatinha, nossa, e aí eu acredito esse lance que até mesmo o Lobato falou, o acesso a falas, a jargões, e aí você vê crianças falando
coisas que são vulgares. Já um homem adulto Sim. falar é vulgar, ainda mais uma criança. Quando passa uma menina, uma adolescente, bonita, bem vestida, e aí lança aquele jargão todo fora de contexto, fora da pretensão de você, caraca, você não espera que uma criança, que um adolescente, e aí você falando sobre, me vem à memória também a preocupação que a mídia tem colocado, na verdade, muito mais nós, né, a igreja tem se preocupado com a criança, bebezinho, às vezes, vou colocar, é bebê, 3 anos de idade, rebolando lá, ou já recebendo aquela informação, não compreende, e já toda sendo levada. Não compreende, mas assimila. Gera conhecimento, entendeu? Ele não interpreta, mas ele já gera conhecimento. É igual você assistir uma novela, a novela das 10, né? Atualmente, a nossa vida está tão estressante, tão corrida, tão dinâmica. Eu entendo o desafio dos pais, né? Dos pais e das mães, que trabalham o dia inteiro e vai chegar em casa, quer relaxar, quer assistir um filme, e o filho está ali. E não tem aquela rotina de colocar a criança para dormir antes, né? Ai, a criança, deixa a criança dorme aqui no meu colo mesmo. E está assistindo. A criança parece que não está prestando atenção. Ela está aqui no celular, com joguinho, alguma coisa, mas está gerando conhecimento. Isso é impressionante. Cada vez mais cedo chega para a gente, cada vez mais cedo. É impressionante isso. Meninos e meninas, 8, 9, 10 anos, que o foco deles é o relacionamento. É o namoro. 8, 9, 10 anos. E aí, Fer, se apaixonou cedo? Olha, pastor. Caraca, o pastor O jogou pastor logo. tá jogando muito Já direto. que você aceitou aqui, já vai ser você. Exposed, vai. Não, tá bom, deixa eu confessar, eu confesso meu pecado. Não, confesso na seguinte. Eu vou reformulando. confessar o meu pecado primeiro. Eu assim, Tudo bem. me apaixonei cedo, aquela coisa ai, tô gostando e tal. E por incrível que pareça, meu primeiro beijo foi aos 12 anos. Pecador miserável, nossa. Parabéns, uma idade boa. Fiquei arrasado porque não deveria, porque aqui não, dá na cara. Mas assim, depois eu falei, caraca, mas glória a Deus também, né? Porém, é um desafio. Sim. E aí, como que eu vou chegar lá? Pastor, eu acho que assim, o desafio maior é que você tá com todos os seus colegas, principalmente da escola, e se você não tá assim, nossa, sou aqui mais ligado com os irmãos da igreja, você tá ligado aqui com o seu pessoal da escola, você sai para todo canto com eles, você vai se deparar com um mundo. E se você não tiver uma base, algo assim, tipo, não, eu sei que isso é certo, eu sei que isso é errado, você vai fazer besteira. Isso é inevitável, você tem que saber como são as pessoas que você anda e se você vai ser influenciada por elas, porque com certeza todos os amigos da escola que você tem, você vai ser influenciado por eles se você se deixar. Agora, se você for diferente, já saber se posicionar, aí você não vai deixar ser influenciado assim. É um desafio o posicionar-se? Com certeza, porque na adolescência você tá naquela fase de tipo, assim, um pouco, não vou dizer assim afastado de Deus, mas assim um pouco afastado do evangelho. E mesmo você estando na igreja, você tá mais puxado para esse lado do mundo, que com as suas influências, principalmente com a internet, com as redes sociais. Então você tem influência de todos os cantos. Então, Quer ser aceito, né? Isso. Principalmente porque adolescente não anda sozinho. Adolescente tem que se encaixar em algum bando, mesmo que ele não tenha nada a ver com aquele grupo, ele vai fazer de tudo para se encaixar ali. E é isso nessa parte que é realmente um desafio que a pessoa tem que, desde cedo, ser ensinada para ela não cair em pecado, entendeu? Uau, olha. Viu que ela falou, vai fazer de tudo para se encaixar. A psicóloga já vai anotando as frases. Sendo analisada. É isso aí, vai fazer de tudo para se encaixar. É aquela questão da autoimagem e autoestima, né? O adolescente, ele precisa ser aceito. Então, assim, uma coisa que eu quero muito falar, não quero deixar de falar, não sei nem se o pastor ia perguntar depois, Vamos lá. mas é assim, a questão dos pais, né? E cuidadores. Quando a gente
Meus filhos, né? Tive um casal de filhos. Hoje a minha filha mais velha tem 31. Vai entregar a idade dela, né? E o mais novo tem 30, né? Tive os dois, um bem pertinho do outro. Então, assim, é uma coisa que eu vejo que foi difícil para mim, porque o que acontece com a família? Via de regra, né? Claro que tem vários desenhos diferentes. Geralmente, quando os nossos filhos chegam nessa idade de 13 anos, a gente está com 30 e 38, por aí. 37. 37. No meu caso. Vou pegar 37. O seu exemplo, pastor. A gente está com 37 e os nossos filhos estão com 13 e 14. Nós estamos no auge da nossa carreira profissional. Estamos ou não? Os pais estão no auge. Pastor, está no auge. Nós estamos buscando o auge, nós estamos buscando um mestrado, nós estamos buscando uma afirmação na carreira, galgando um cargo melhor. E o nosso filho está com 13, 12 anos. E a gente diz assim, não é mais criança, né? Não exige tanto cuidado. Então, eu posso viajar, né, a negócios, eu posso passar o dia no trabalho, eu vou dar só um telefonema aqui, mandar uma mensagem para ele rápida. Posso deixar ele sozinho em casa? Posso deixar ele sozinho ou com alguém que cuide, ou eu posso botar ele numa escola integral, né? Escola integral, ótimo, pago caro. E tem a igreja também no sábado eu tenho que trabalhar, então eu vou deixar ele lá no Religado desde 8 horas da manhã. Pastor, não tem programação não, 8 horas? Não, antes você falou assim, pastor, o ano passado, no começo desse ano, vai ter temporada de férias, vai? É o mês todo? Tem pai que adoraria, né? Não é porque a gente quer se livrar de vocês, não. É porque a gente acha, e esse eu falo a gente porque isso é um erro comum, que os nossos filhos já estão encaminhados, né? E aí que é o ledo engano. É aí que a gente se perde. É aí, nessa idade, que nossos filhos escapam pelos nossos dedos. Eu já vi pais chegarem assim, chorando, me ligarem e dizerem, Cíntia, amigos da igreja, né? Claro. Eu perdi meu filho. Uau. Eu não sei mais quem é meu filho. Meu filho está com 12 anos, ele não fala mais comigo. Eu chego no final de semana, eu digo, filho, ele não me olha no olho, eu não sei mais quem é meu filho. Então, se a gente retroceder, 1 ano, 2 anos atrás, não jogando culpa, né? Porque também a gente já está cheio de culpa, né? Mas, assim, no sentido de ajudar mesmo, a gente tem que se desdobrar. A gente tem que pagar o preço. Não, assim, no meu caso, assim, eu já não tive esse desafio, eu já tive um pouco o desafio contrário. Porque meus pais nunca foram, deixa ela 1 semana fora. Não, minha filha 2 horas fora, de jeito nenhum. Aqui em casa, bora. É assim, eles sempre foram muito, tipo, não, fica com a gente, Então, teoricamente, o seu foi o excesso de presença. Sim. E hoje, como é que... Principalmente meu pai. Pastor, meu pai é muito ciumento. Eu saio assim, 10 metros de distância dele, já fica, meu Deus, a minha filha, meu Deus do céu. E como é que você se sente, Fernanda, em relação a isso? Como é que você está hoje? Você está feliz? Abre o seu coração. Quando você pensa assim nisso, você diz... Quando tu aparece na TV. Quando você está lá de Mulher Maravilha. Ele apresenta comigo, então eu tenho, assim, ele tava lá então, de super-homem. Nem nesse momento. Então, tudo bem. Aí que tá, entendeu? Mas vou assim, mandar um beijo pra ele no final disso. Isso já é isso. Eu vou assim, pai, te amo. Isso mesmo. Eu já tive, quando eu era mais nessa pré-adolescência, eu ficava, tipo, chateada. Meu pai não deixou eu ir ali na casa de uma colega. Isso me deixava muito, sabe, não compreendia tal. Talvez tenha sido excesso, mas agora, na fase que eu tô no momento, eu tenho uma amizade muito grande com meu pai. E eu acho que é isso que a família, você tem uma amizade com a sua família, faz toda a diferença. Eu sou muito, muito parceira do meu pai. Falo tudo pra ele, ele sai comigo, ele faz questão, qualquer coisinha que eu falar, pai, eu tô mal. Ele já, meu Deus, tô indo aí. Ele já vai me buscar. Ele é muito desses, assim, que tá comigo o tempo todo. Pois é, eu sou muito amiga dele. É disso aí que eu tô falando. Da minha mãe também. Então, assim... E ele sempre trabalhou... Ele sempre trabalhou fora, tua mãe também? Assim, eles não trabalhavam fora. Tipo, geralmente, tudo que eu precisava... Na hora que eu precisava, eles estavam, tipo assim... saí da escola.
Aí, algum deles estão ali para me buscar. Nunca era um motorista, aí não sei quem vai buscar. Era sempre ou é ela ou é ele. Um deles vai estar lá, entendeu? E esse preço é um preço a ser pago. É um desafio para a gente como pais, muito grande. Porque às vezes você chega cansado, você viaja negócios, mas você tem que, né? Você tem que se doar para o seu filho adolescente. Você tem que ser amigo, parceiro do seu filho adolescente. Né? Você tem que pegar pelo excesso. Porque você vê a diferença de uma adolescente que o pai pegou pelo excesso e de uma adolescente com ausência. Eu sei que a gente está no auge da profissão, né? E isso eu digo para pais que estão assistindo a gente, porventura. Isso. O adolescente, ele ainda não cresceu, ele não é adulto, ele precisa muito da gente. Precisa muito. do adulto. Do adulto, ele precisa muito do adulto. Então, quando a gente diz assim, não vai. Então, assim, tem aquela diferença do adolescente para a criança. E aí tem aquela questão do pensamento concreto, operatório, né? A gente estava conversando antes. O cérebro do adolescente, ele ainda usa muito a parte que não é muito ainda a razão, é mais pelo impulso, a parte impulsiva. Então, o adolescente, ele discute sobre assuntos, ele parece que ele entende tudo. Isso faz parte do desenvolvimento cerebral dele, mas ele não entende ainda, ele não é adulto. Então, assim, eu vejo muitos pais cobrando do filho como se ele já fosse um adulto. E aí é o grande desafio, né? Ele é adulto ou ele é criança? Ele é adolescente. Ele está na transição. Então, assim, a criança, a gente diz assim, não mexe. Tem criança de 2 anos que o pai pega a criança assim, não mexa, meu filho, não mexa, porque isso vai quebrar. Olha, isso pode quebrar e é caro. Está jogando... Pérolas. Está jogando conversa fora. Uma criança de 2 anos, você só diz assim, não mexa. Ele não vai te perguntar por quê, para quê, mas o adolescente não. Então, para o adolescente, a gente não deve mais usar palavras de comando e de ordem. Para o adolescente, é negociação. A palavra-chave do adolescente é negociar. Então, meu filho, drogas não é legal. Por quê? Fulano, artista tal, fuma e ele está aí, maior sucesso. O youtuber tal, ele é todo tatuado. Não tem nada a ver. E você vai gastar, investir todo o seu latim, todo o seu conhecimento, toda a sua experiência. Você vai convencer, você vai persuadir o seu adolescente. E se no final das contas você não conseguir, você diz, então, a mamãe está falando, é assim, tá? Entendeu? Então, assim, você tem que investir tempo no seu adolescente. Você não vai perder. É um tempo que você não vai perder. Você vai gastar tempo, todo o teu suor, toda a tua energia. Negocia. Igual a Super Nani, que botava o menino, tirava o menino, botava o menino, tirava o menino. Com o seu adolescente é assim, por que eu não posso sair? Aí você, de novo, você vai explicar tudo de novo, doutor? Tudo de novo. Você acha, então, que é mais desafiador para o pai do que para o adolescente? Pastor, é para os dois. O desafio é enorme para o adolescente. É muito grande, porque a cabecinha dele é um mundo se formando. E para o pai é desafiador também, porque ele tem que entrar no mundo do adolescente. Quando um pai entra no consultório, os pais, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, agora você vai esquecer livro infantil, você vai entrar no mundo do seu filho. Aí eu recomendo literatura. Vai ler Criando Adolescentes, vai ler, vai assistir o YouTube com ele. Vai, mas é um saco, tem um saco. Vai jogar com ele, vai andar. Porque você precisa negociar, você precisa ter subsídio, você precisa conhecer o BTS, você precisa conhecer a Lana Del Rey, você precisa conhecer um perfil fake do Instagram, você precisa ver. Você não está perdendo tempo fazendo isso, você está ganhando, porque isso vai fazer toda a diferença. É isso que eu venho falando, quando a gente estava discutindo sobre a questão da depressão e suicídio nos episódios anteriores, a necessidade da presença do pai dentro desse mundo, né? Porque, justamente, às vezes, quando chega numa situação de pai, mas por que fulano de tal
é tatuado ou usa droga e pode e eu não posso. E às vezes o pai fica travado porque ele nem sabia quem era fulano de tal. Exatamente. Né? O pai não conhece a realidade, não sabe quem o adolescente acompanha. Né? Ele justamente parte do pressuposto que, não, eu dei um monte de ordem para o meu filho na infância e quando ele for jogado no mundo, ele vai seguir essas ordens estritamente. E aí outro ponto que eu tinha falado hoje a gente vive nessa modernidade reflexiva, onde tudo se questiona. É óbvio que quando o adolescente entrar no Twitter, ele vai questionar Deus e o mundo. Porque é isso que a sociedade de hoje prega, né? Mas aí você tem que sair do campo do ordem e justamente, vou começar a te ensinar princípios, né? Vou começar a acompanhar. Eu tiro assim, eu também nunca tive muita liberdade como adolescente. Eu fui dormir na casa de um amigo mesmo, quando eu tinha 18 anos já. Mas meus pais nunca deixaram de me acompanhar em tudo que eu gostava. Né? Então, meu pai ia comigo pro Anime Jungle, né? E tirava foto com cosplay, assistia os caras lá que vinham pra cá. Minha mãe, eu ia, sei lá, eu lia algum livro de literatura qualquer, né? Aí eu ia lendo no carro pra ela sabia o que eu tava lendo, sabia o que eu tava assistindo. Então eles nunca deixaram de fazer esse acompanhamento, justamente porque nesse momento que eles me acompanhavam, eles entravam no meu mundo e sabiam como conversar comigo. E eu passava a conversar melhor com eles também. Porque aí aquela coisa, eles se interessam pelo meu mundo, vamos ver se o mundo deles também não é interessante. Né? Aí criei essa ponte de comunicação. Sim. Né? Eu tenho certeza que o teu pai conhece muito bem o teu mundo, mas tu de vez em quando mas e isso daí que você faz, ou que isso aí que tu gosta? Eu também conheço totalmente dele, porque Foi assim que veio o meu gosto musical. Assim, eu gosto muito de rock, mas por quê? Meu pai começou a se aproximar dos interesses que eu tenho e eu comecei a me aproximar dos interesses dele. Exatamente. E foi criando essa ponte de comunicação, de filmes e etc. Uma coisa assim que eu acho muito importante para os pais é paciência, porque eu acho que você tem que dar um porquê, entendeu? Porque na cabeça do pré-adolescente e adolescente, você disse não, mas por quê? Ele precisa desse feedback, tipo, por que eu não posso fazer isso? Fulano faz, eu não faço. E você dizer não é porque eu quero, porque eu que mando, e acabou, não vai resolver, porque ele vai querer ficar, acho que, mais revoltado do que entender a sua posição. Então, eu acho muito importante responder, não, é por causa disso, é por causa daquilo. Tentar conversar, tentar explicar, acho muito importante. E não jogar na costa da tecnologia, né, de modo geral. Eu acho engraçado porque às vezes eu ouço uns youtubers ou podcasters mais adultos, assim, eles falam, não, na década de 80 e 90 quem educava na minha casa era a televisão. Que o pai ia trabalhar, largava a TV ligada e a criança aprendia tudo através da TV. E hoje não é muito diferente, né? Justamente, o pai está no ápice profissional, aí larga o filho na frente da televisão e acha que não, ele vai aprender alguma coisa aí útil. Eu trouxe aquele exemplo no último programa, né, da mãe que entregava os mangás e esperava que o menino aprendesse alguma lição e não conversava nem nada. E às vezes, justamente, só vai conversar quando é para dar uma bronca e não conversa, de fato. Não se comunica. Né? Sim. Sim. E esse é o maior, acho que, olhando para os desafios, e aí conseguimos trazer esse, não sei se é equilíbrio, mas eu acho que eu uso esse termo. Há esse equilíbrio, né, nas conversas, em relação a, poxa, é desafiador para ambos, né, tanto o adolescente quanto o pai. E aí a gente já deu até mesmo a resposta, né? Pai, mergulha no universo. Uma coisa que a gente comentou na semana passada foi, desce o degrau, que é o grande desafio. Eu sou pai. Você não vai deixar de ser pai se você olhar nos olhos do seu filho. E o adolescente, ele precisa desse olhar. Né? Pô, meu pai veio até aqui. E eu estava lendo um material sobre conexão eu fiquei assim parado no um dos pontos chamado que era a interação, a interatividade. E são autores norte-americanos e eles falam assim que a galera lá tem aquele costume do porão, né? E o que acontece? Via os adolescentes e a galera para casa dele, onde os adolescentes iam? Pro porão. Ficavam lá no universo deles. E muitas vezes o pai não quer descer para o porão. E quando se desce, opa, O que está acontecendo É para aqui? criticar. né? Se não é, o que está acontecendo? Stranger Things começa assim, né? Eles estão lá no porão jogando Dungeons and Dragons e os pais, toda vez que descem, o que está acontecendo? Ou o pai nem desce, os caras estão montando tenda, mas mostra uma realidade, que é fato.
nos Estados Unidos é o porão, mas hoje no Brasil são os quartos de filho. Porta trancada, o pai não entra, não pode saber o que tem lá dentro. É a grande realidade. Por Sim. conta daquilo que a Fernanda tem colocado. Não tem conexão. Sim. Não, né? Ah, mas... E aí, voltando aqui, lance. Poxa, eu estou no auge. Pô, meu filho quer um PS5. Agora, eu tenho como dar um PS5 pro meu filho, porque eu estou no meu auge, estou ganhando bem, eu preciso. Então, vai trocando essas formas de relacionamento. E quando deixa assim, o gap desafiador entre o pai querer entender o filho e a desaprovação, ai, caraca, eu não consigo, como assim, Cíntia, me ajuda, eu perdi meu filho. Peraí, mas aonde que você perdeu? Quando que você perdeu, meu irmão? Você acha que foi hoje? Você acha que foi agora que teve a luz? Será que não foi lá com 8 anos? Será que não foi lá com 6 anos, a hora que, como a gente brincou aqui, o furacão, não furacão não, o vulcão hormonal começou a entrar em erupção, você não compreendeu, aí, pô, explodiu, onde você estava? Agora você só está vendo as cinzas tóxicas, aonde tem intoxicado o seu filho, tem intoxicado você, e eu, olha, tô E a grande notícia é que dá tempo ainda. Dá tempo. Ô, Glória! Dá amém. tempo ainda, entendeu? É legal quando você percebe isso no seu filho adolescente. O mais legal, a melhor notícia disso tudo é que dá tempo de recuperar. Porque ele ainda é o seu filho. Ele ainda está em formação, entendeu? Então, você ainda pode ir lá bater no quarto dele, ficar sentado na cama dele, e ele vai te olhar assim meio de canto, mas ele não vai te mandar embora. Você vai ficar lá, calado que seja. Você vai chamar ele para fazer um programa com você, você vai mostrar para ele a planilha financeira da casa, você vai dizer para ele que na idade dele você também passava por isso, você vai mostrar vulnerabilidades, isso é muito importante. Você dizer, poxa, na tua idade vou te contar uma coisa. Na tua idade eu também passei por isso. Também fumei escondido no colégio. Eu também. Então, esse eu também, o teu filho para tudo e olha para ti assim, sério? Você fez isso? Você, né? Você, né? Você. E aí, aquela coisa de olhar no olho, é você se mostrar que você também já foi adolescente. E você também se lembra, porque a gente esquece, né? Então, você vai passar a se lembrar naquela conversa. O que resolveu? O que eu fiz, né? Como eu superei? E hoje eu estou aqui, né? Cuidando de você. Hoje eu estou aqui para te contar a história, para te ajudar, né? Para você fazer diferente ou a gente sair juntos dessa. Então, assim, é muito importante essa interação. Chegar aos 17 anos e dizer que é amigo, parceiro do pai, isso é uma recompensa sem valor, sem preço, né? É algo assim impagável. E olhando para essas questões, assim, de tratar, né, esse relacionamento, essas conexões. Quando há um alinhamento, vamos dizer assim, mesmo que, como você falou, mesmo que eu peque, né, peque pelo excesso da minha presença, né, os sentimentos gerados, porque assim, como você falou assim, o adolescente, ele é intenso. E aí tem uma grande, às vezes, assim, possibilidade dele abusar dos desejos, das vontades, dos sentimentos. Poxa, eu não estou conectado com meu pai, então eu vou abusar de algo que eu posso fazer. Então eu vou ser um adolescente, na escola eu vou ser a minha rebelião mesmo, eu vou ser pecadorzão lá e vou abusar disso. Vou matar a aula, gazetar, né? Vou gazetar a aula, eu vou no caso dos meninos, vou pegar todas, vou dar em cima, vou ir pra briga, vou abusar, porque em casa não tá legal, não tá conectando, né? Ou que aí no caso não há conexão. Mas assim, eu sei como. Aí eu agora vou aproveitar, Fernanda. Em relação assim, você acha que você abusou de alguma forma, assim, no que, poxa, meu sentimento talvez não foi correspondido, ou como que você lidou com essa presença no seu momento de pecadora, mais miserável, assim, na sua adolescência? Agora você é mais controlada.
teve algum ponto que você acha que você abusou da sua adolescência? No quesito, eu fui rebelde aqui, pastor, eu abusei nisso, lá. Não fui não. Olha, pastor, o senhor falando assim... eu, assim, não vou conseguir lembrar de algum momento assim, nossa, fui muito rebelde. Porque eu sempre, não querendo me gabar, mas eu sempre fui desculpa. Eu sempre fui reformada uma calvinista. filha exemplar, muito comportada, nunca dei trabalho. Aquela. Pastor, o senhor tá com o telefone dos pais dela aí? Peraí. André, é isso mesmo? Mas assim, é quando, como você fala, quando você tem uma falta de atenção na sua casa, você vai querer suprir ela nos outros lugares na rua. Então, quando você não recebe atenção dos seus pais, da sua família, você vai abusar, como você está falando, dela em outro local, em outra situação. Legal. E assim, eu acho que nesse caso a gente compartilha essa ideia porque talvez justamente a gente não era muito de aprontar, ela, né, sendo essa filha perfeita que ela está descrevendo. Mas assim, não tô querendo pagar de Sim. perfeito. Mas assim, uma coisa agora que eu lembrei é que não querendo abusar, mas na minha fase que eu fui mais distante dos meus pais, eu fui também mais ansiosa e mais depressiva, entendeu? Então, com certeza, depois dessa fase, voltou ao normal. Então, é a questão do relacionamento mesmo. Não, mas o que eu ia falar é assim, eu não passei também tanto por questão de aprontar, porque eu era nerd, então não tinha muito pra onde aprontar. Você construía bombas assim, na brincadeira. Não! Mas o que eu digo assim, eu era daquele grupo já da galera mais que estudava e jogava videogame, etc, né? Ele abusou Mas dos 10. a gente acaba vendo isso nas outras pessoas, né? Você sempre olha para aquele outro colega da sala e vê, cara, por que esse indivíduo ele faz tudo isso na vida dele? Cadê os pais para não botar ordem no juízo na cabeça desse menino? Exatamente. Né? Então a gente olhava muitas vezes, gera o senso de frustração, né? Porque eu não posso e ele pode, né? Mas a gente sempre tem que olhar também por um outro lado. Às vezes essas pessoas podem tanto, não só pela ausência dos pais, quanto pela falta de Cristo também. Né? Sim. Querendo ou não, eu acho que a gente está falando muito sobre essa questão de relação e tudo mais, de modo como um conselho geral, mas a gente nunca pode tirar Cristo da equação. Né? Os pais têm que conversar, orientar, negociar, como a tia Cintia falou, né? Mas sempre está baseado na palavra, sempre trazer esses ensinamentos para a vida do filho, porque nesse momento que você tem o estalo, poxa, por que minha vida não é igual a daquele cara? Né? Você volta para si mesmo e diz assim, não é só porque isso desagradaria meus pais, mas é porque isso desagradaria a Deus. Né? Ter essa noção, né? Você está o tempo todo conversando com seus filhos e baseado na palavra é o fundamental. Sim. Sim. Totalmente, porque você querendo ou não, depois que seus pais conversam, falam desde de quando você é criança, sobre os seus princípios e valores, você, na sua adolescência, você vai lembrar, você não vai pecar sem peso na consciência. Você vai lembrar, meu pai já falou, minha mãe já falou, eu sou assim, eu sou diferente. Você vai lembrar porque esses valores e princípios são muito enfatizados durante sua infância e juventude. Legal. E aí, Cíntia, pensando sobre esses parâmetros? Sim, pensando sobre os parâmetros cristãos, né? Outro dia a gente estava conversando, né, pastor? Daquela ideia de que quando os pais têm filhos, crianças, eles se envolvam nos ministérios infantis. Sim, legal. Isso é uma dica muito show, que eu também peguei quando meus filhos eram crianças. Pastor Manel, Lena, né? Estiverem assistindo, um beijo. Pastor Horta, Ana. Então, a gente foi acompanhando a vida dos nossos filhos dentro dos ministérios, certo? Quando eles ficaram adolescentes, nós praticamente vivíamos dentro dos retiros de adolescentes, tudo, temporada de férias, retirupa, encoi, mas a gente estava nos bastidores. A gente não ia. Claro que o Ricardo, né, fome de bola, ele ia jogar bola com o Lucas, claro, né? Vôlei também, às vezes, quando o Lucas cresceu, ele dizia, não, pai, pelo amor de Deus, no meu time não. Mas a gente ficava nos bastidores, e eles olhavam e a gente estava ali, igual criança quando a gente vai na pré-escola, né? E eles sentem segurança nisso,
Né? verdade. Então, essa é uma dica que eu dou para os pais, mesmo que sejam executivos, que trabalhem de dia e de noite, se envolvam no ministério que a faixa etária dos seus filhos estão. Depois, na juventude, não quer dizer que ele vai ser adolescente, vai virar adolescente, mas ele vai ajudar na liderança, ele vai ajudar o pastor Wesley e a Ana, ele vai ajudar no ministério. Ele vai ajudar financeiramente também, ele vai ajudar, mas basicamente com a presença. Ele vai ajudar com a presença. O filho dele vai ver ele alegre em vir para a igreja. O filho dele vai ver ele alegre em falar da palavra, em abrir a palavra em casa. O nosso cérebro, ele imita, né? Nosso cérebro é potente em imitar. Então, eu até pedi para o Mateus separar Provérbios, né? Que diz que é aquele bem clichê, né? Que diz que ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Então ele só distribuiu ele só distribuiu criança e velho, né? Sim, é isso mesmo. E o adolescente está no meio. Então o adolescente ainda está sendo ensinado, moldado. E aí vem aquilo que a própria Fernanda já colocou, valores e princípios. E o Mateus também, né? Eu tive um exemplo maravilhoso na minha vida, que foi minha mãe. Minha mãe, ela se envolveu na época que eu era adolescente com o ministério, e até hoje ela tá nos ajudando. Sim. Mas eu lembro que, e eu vou citá-la não só para elogiar a minha mãe por ser maravilhosa como ela é, Era topzera. Verdade. mas porque ela não só se envolveu, porque eu acho que muitos pais têm esse medo de, eu vou me envolver, meu filho vai pensar que eu tô ali para vigiar ele. Minha mãe se envolveu porque ela queria estar próxima, mas é porque justamente nesse ímpeto de conhecer o meu mundo, ela estava ali ajudando todo mundo, né? Ela foi, participou, estava ali me ajudando, estava ali Sim. de olho também para não fazer besteira, mas ela estava com meus colegas, estava conhecendo eles, estava dando conselho, Sim. estava ajudando quem precisava, ajudando o pastor Júlio na época, e hoje o pastor Wesley. Então, assim, o pai não pode ter essa noção de... Se o pai, eu acho assim, se ele chega na noção de, não, vou para lá para vigiar meu filho, aí não tem como dar certo. Não. Dá ruim. E outra coisa também, de trazer os amigos dos filhos para casa. Cara, minha mãe às vezes era mais amiga dos meus amigos do que eu era. A gente também, os meninos cresceram lá em casa. Micael, sabe? As meninas com a Débora, a Tisa, Sara. Beijo para todo mundo, né? Todo mundo já está casado, adulto. Rian, o próprio Kenier. Então, assim, tem o exemplo dos teus avós também, Sim, que eram avós, muito que envolvidos também na eram professores igreja. da UPA. Né? Então, assim, nós temos que entrar no mundo dos nossos filhos sem ser do mundo dos nossos filhos, mas nós estamos, nós entramos, Exatamente. entendeu? A gente não precisa dançar o BTS, nem adorar, nem cortar Fazer nosso dancinha no cabelo. TikTok, Não. Mas a gente precisa conhecer, para a gente discutir. Pois é, né? Então, né? E aí você tem subsídio, você tem informações, né? E respeitar o nosso adolescente, né? Uau. É muito importante a gente respeitar o Eu adolescente. pensei nisso agora Ele porque quer ser respeitado, Isso. né? Porque existem pais muito autoritários, do tipo, o adolescente não tá em casa, já tá pensando no pai que quando buscar ele já vai chegar com raiva, não sei o quê. Porque você não pode deixar o seu filho ter medo de você, e sim respeito. Porque você não... Você dando abertura pra ele, pra vocês terem um relacionamento, é diferente do que vocês serem, tipo, só amigos. Não, você tá fazendo ele ter respeito por você e você por ele, é uma troca. E também não vai, tipo, eu tenho que impor limites, eu não posso porque eu sou pai, porque eu sou eu que mando. Mas você, dando essa abertura pro seu filho, vocês conseguem se alinhar nas ideias, vocês conseguem se tornar mais próximos, não tirando o respeito, entendeu? Que legal. E que aí, legal. eu puxo o texto, fundamentando isso, né? Puxo o texto de Efésios 6, do 1 ao 4, né? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E o comentário da minha Bíblia, que é do Charles C. Riley, Eita glória. ele fala que esse não provoqueis do versículo 4, ele quer dizer que não importunem ou não imponham a autoridade arbitrariamente, que é exatamente o que tu falou, né? É o pai que impõe, que coloca e não tem outro caminho. O filho vai ficar irritado, né? A gente volta pro ponto, não tem diálogo. E eu vou dar só mais um acréscimozinho,
que eu acho que nessa faixa eu vejo, assim, da experiência, que dessa faixa dos 8 até os 12 ali é fundamental. Porque, por exemplo, no Geração, eu cuidava dos vermelhos, na época que eu estive lá. E é aquela galera que eles já não estão mais prestando atenção na palavra que está sendo dita lá na frente, mas não é que eles não queiram ouvir, né, a palavra de Deus. Mas é porque a comunicação com eles começa a ficar diferente. Você tem que realmente sentar e conversar na rodinha e falar como se você estivesse falando com um igual, orientando, né? Não, olha, leia aqui, não sei o quê. Não, isso aqui diz isso aqui, estou te explicando por causa disso, o princípio que você vai tirar é esse. Alguma dúvida? O que você acha? Como é que é na tua vida? Né? Sair do campo do beabá para ser realmente um diálogo, porque aí é justamente o momento que essas ideias estão se formando. E eu quero defender aqui os meus adolescentes. Defenda. Defenda, porque nós estamos Terminando, estourando. né? Muitas vezes, a gente como pais, cuidadores, líderes, a gente olha para o adolescente e a gente acha que eles têm a capacidade total de nos entender, como se eles fossem adultos. Gente, eles não têm ainda. Existe uma coisa chamada mielina no cérebro, mielinização, que provoca a adultez, que o adolescente ainda não tem, está em formação. Massa branca e massa cinzenta. Isso é físico, isso é neurológico. Não tem como o adolescente ter a mesma razão que nós temos. Por isso, ele é adolescente. Ele está altamente crítico, ele está altamente rude, mas ele tem dificuldade de decidir, ele age como se o mundo girasse em torno dele. Isso é um componente cerebral que ainda não está formado. Então, não adianta você gritar, exigir com o adolescente. Eu já te falei isso, tu não entende, né? Sim, como mãe, é que não você não entendo. entende? Ele não entende, porque ele ainda não tem neurologicamente massa suficiente para entender. Não estou dizendo que ele é burro, não. Estou dizendo que ele está em transição. Uma hora ele deverá entender, né? Ok. Então, a gente tem que ter isso bem em mente. Nós temos um adolescente, nós não temos um adulto nas nossas mãos, né? E é nosso papel ser o adulto da relação. A gente não vai ficar com mimimi nem emburrado. O nosso filho está emburrado, bateu a porta. Eu também vou ficar emburrado com ele 2 dias e não vou falar com ele. Não funciona assim, né? Funciona diferente. Nós somos a parte adulta da relação, né? Então, o que se espera é que nós tenhamos mais razão do que emoção e impulsos, porque nossos impulsos já estão regulados, por conta que a nossa massa já colou no crânio, né? Mas deveria. Mas o adolescente ainda não. Então, assim, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Vocês são os pais, eles são os filhos, né? Defendendo, mas também não passando a mão na cabeça, né? Eles estão em transição, então nós vamos moldá-los, ajudá-los a eles chegarem lá no topo. E tentar entender o máximo possível. Sim. Gastar Eu acho que tempo. um dos grandes desafios pra gente... Cara, foi da hora. Essa conclusão foi sensacional. É a modernidade. Eu acho que um dos nossos maiores desafios nessa estrutura transicional em relação a pais e filhos é a modernidade. Por mais que mesmo dentro dessa modernidade, muitos pais, aí vamos ter o exemplo aqui da Fernanda, temos o exemplo do Lobato, graças a Deus tenho o meu exemplo em casa, desde cedo também nos caminhos do Senhor. Minha mãe, resolveu sair do trabalho para ser mãe, né? Então cuidou da gente, ela veio voltar para o mercado de trabalho. Meu irmão mais novo já estava com 10 anos. E aí que ela voltou a estudar, fez faculdade e agora tem atuado como professor e tal. Mas assim, é esse equilíbrio mesmo. É o equilíbrio da presença, de não ter mais aquele lance de estou perdendo tempo. Eu acho que esse olhar, essa chamada de, cara, olhe para o seu filho. Se ele precisa de você, é agora. Não que na infância não precisou, mas agora é a hora maior que ele precisa. E já que nós estamos chegando ao final, então eu quero que vocês aí já se preparem, né? Vamos começar aqui pela Cíntia. Cíntia, deixa um recado para a galera.
Deixa mais um, né? Porque agora você foi assim sensacional na conclusão. Mas deixa aí um recado pro pai, pro adolescente, lembrando a sua experiência. Deixa um recado pra mim, assim, ó. Ó, você é líder de. Tô brincando. Mas dá finalizando aí, deixa um recado pra galera, um salve aí. Tá, uma coisa que eu gosto muito de falar para os pais quando eu atendo, né? E também quando aconselho, ou quando estou, família, todo mundo, carregue seu filho com você. Carregue seu filho com você. Eu sei que quando ele era criança, você carregava, porque você tinha que carregar, né? Mas o adolescente, a gente tende a achar que ele já pode dizer não e a escolha é dele. Ah, eu já tentei, eu já chamei ele para a temporada de férias, ele disse que não vai. Disse que não vai porque o coleguinha dele falou que é chato. Carregue ele com você. Eu vou com você. Vamos experimentar a temporada de férias? Eu vou me inscrever e eu vou com você. Eu vou ajudar lá na cozinha, eu vou cortar verdura. Vamos experimentar. Você vai tomar sua decisão baseada no que você vê e no que você vai ouvir e ver, experimentar. Carregue seu filho com você para onde você for. Se você tem ministério, carrega teu filho. Junta 2 bancos, deixa ele dormindo lá enquanto você está no ministério. Não deixa ele em casa sozinho no quarto, não. Leva ele, carrega, chama, insiste, diz assim, eu quero que você esteja comigo, né? Por quê? Ah, eu quero ficar aqui no meu celular. Vamos, leva teu celular, você vai estar lá comigo, do meu lado. E isso exige muito sacrifício mesmo, como eu falei. É dor nas costas, é cansaço, é levar trabalho, é levar o laptop. Eu falo isso porque por experiência, né? Eu já passei por isso, então é muito cansativo. Eu e o Ricardo, a gente se cansava demais. Eu lembro que eu estava, assim, às vezes exausta, mas eu levava os 2 comigo. Montava barraca em Retiro, e lá estavam os meninos, dormia no colchãozinho lá do chão. Mas eles criaram um amor assim, enorme por tudo que é da igreja. Eles têm uma paixão. O Levi, também meu neto, já vem, ele não perde uma escolinha bíblica. Então, você olha para trás e você vê que valeu a pena, né? A Fernanda mesmo falou que o excesso valeu a pena, né? Então, assim, é sacrifício, mas vale a pena. Você vê seus filhos, seus netos, né? Seguindo a Deus, querendo estar na igreja. Quando eu falo em igreja, é comunidade, é grupo, é ministério, é culto, é templo, é tudo, né? Então, assim, não afaste seu filho daquilo que você ama. Aproxime, né? Aproxime. Uau! Cara, veio agora assim um flashback, assim, ó. Cara, veio essa memória de eu dormindo de joelho nas salas de oração com a minha mãe, os retiros, e sou do interior de São Paulo, e normalmente nossos retiros não eram num acampamento como o Monte Sião. Os nossos retiros eram em escola. Então a galera ficava lá 3, 4 dias nos colégios, e todo mundo dormindo em sala de aula, nos colchões ali, aí aquele movimento, culto de manhã, culto à tarde, culto à noite, e aonde os meus pais estavam. Aí chegou, foram 2 anos consecutivos, meus pais estavam. Aí teve um ano que meus pais não pôde ir. Aí fui eu e meu pai pegou, nós fomos, ele nos deixou lá no acampamento, voltou para nossa casa e depois foi buscar. Foi muito sensacional. Que legal. Galera, tá junto com o pai é muito bacana. E agora vamos ouvir aí, Fernando, o que você tem? Qual que é o seu recado pro adolescente? Conclusões finais. Pai de adolescente. Tente entender seu filho, tente entrar no mundo dele, conhecer o que ele faz, com quem ele anda, o que ele assiste, o que ele vê no celular dele. Tente conhecer esse mundo, tente ter um relacionamento com ele a ponto de vocês conseguirem ter uma amizade que não perca o respeito, mas vocês consigam ter uma amizade saudável. E adolescente, vamos se tocar também, né? Não, mas assim, adolescente cristão, você foi separado, lembra que o seu alvo é Cristo, que você foi religado com Ele. Então, você tem que ter, assim, na sua mente, no seu coração, eu sou diferente, eu não vou me deixar influenciar,
tente ter mais paciência, mais calma também. Eu sei que é complicado essa fase, mas bora, a gente só se pega em Deus. E é isso. Mas pros pais e filhos terem um relacionamento melhor. Se liguem! Se liguem! Que legal, Fer, que bacana. Só esperei você falar no meu tempo. Só fala no meu tempo, minha costa dói automaticamente. No final, eu quero ler só um versículo para adolescente. no final. Legal. E também, para nós não podemos esquecer, né, do nosso lindão noivo. Você falou, eu te amo, Ábida. Eu te amo, meu amor. Beijo. E aí, deixa suas considerações, Lobato, manda um salve pra galera. Sim, eu vou ler rapidinho, eu tô com um material que minha mãe produziu pro ALA, né, sobre acompanhamento cristão de adolescente. E ela colocou uma frase do Isamitiba que fala: adolescente é a adrenalina que agita a juventude, tumultua os pais e os que lidam com ele. Adrenalina que dá taquicardia nos pais, depressão nas mães, raiva nos irmãos, que provoca fidelidade aos amigos, desperta paixão no sexo oposto, cansa os professores, curte um barulhento som, experimenta novidades, desafia os perigos, revolta os vizinhos. O adolescente é pequeno demais para grandes coisas e grande demais para pequenas coisas. Então, esse texto ele mostra o quanto a adolescência ela é complexa e como a tia Cíntia falou, está começando cada vez mais cedo, aos 8, 9, 10 anos. Então hoje, a tia Cíntia já apelou para os pais, né? A Fernanda já apelou um pouco para os pais, eu apelo para todo mundo, né? Se você tem a possibilidade de lidar com o adolescente e promover alguma mudança, seja na vida, seja na estrutura da nossa sociedade que afete positivamente um adolescente, faça. Participe do Ministério de Adolescentes, venha trabalhar com a gente, ajude-nos, oriente um adolescente próximo, um vizinho, para que ele possa continuar enfrentando esses desafios da adolescência firmado na palavra de Deus. Esteja ajudando os adolescentes, porque é nesse momento que muita coisa está sendo definida. Pais, adultos, líderes, avós, acompanhe os adolescentes que vocês têm próximos para que eles não se desviem do caminho no momento que eles se encontrarem com o mundo. Porque esse mundo, hoje em dia, mais do que nunca, ele está dominado por coisas nefastas, malignas, obscenas, e a gente não pode deixar isso chegar, porque infelizmente chega, mas sem o acompanhamento devido e sem a luz de Cristo sobre a vida desses adolescentes. É muito profundo esse meu brother, meu Ô, Deus. pastor, aqui um lembrete para os adolescentes. Adolescentes, não se esqueçam que depois de tudo vocês têm a gente, vocês têm uma liderança, vocês têm um pastor que estão aqui para você. Você pode vir, falar, conversar. Estamos sempre aqui para tentar ajudar. E ele está no auge da carreira dele. No auge do Aproveita. profissionalismo. Daqui para frente é só para trás, papo. Ai. Eu quero deixar para os adolescentes um versículo. Finalmente, adolescentes, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Yeah. Fazer que nem o pastor Zé Nery, pensamento, bota o dedinho assim pra cima, tá aqui, ó. Ó, Tá aqui. tudo começa aqui. Ocupa o teu pensamento com isso aqui. Estamos chegando ao final. Eu sei, galera, sextou. Agora você vai curtir com a sua família aí. Vai começar as discussões, o bate-papo. Eu sei que você vai ficar assim: pai, eu quero você aqui, vamos jogar videogame. Mãe, vamos assistir aquela série, tô ligado. E você, pai, também fala assim: filha, então vamos lá, vamos capinar comigo. vamos pintar a casa. Mas então, nada de dia das bruxas, nenhuma desses nada, negócios. porque outubro é dia da Reforma. Reforma! Protestante. E é dia 31, nada de Halloween, é dia de vida, dia de ressurreição, dia de 95 teses pregadas lá em Wittenberg. Então você está convidado a ficar ligado. E eu agradeço por você ter estado conosco. Deus abençoe você. 11º episódio do Religa Cast. Conto com você. Deixe o seu like e até mais.